Então vamos lá para a gente começar a nossa manhã maravilhosa de conteúdo, de conhecimento. Eu quero chamar aqui no palco Marina Bueno, Lígia Melo e Flávia Vesperman. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Wagner? Bom dia, pessoal. Tudo Bom jóia. dia, Bom dia, Wagner. Lígia, Flávia. Bom dia. Excelente, é um prazer ter vocês aqui com a gente, abrindo essa manhã maravilhosa de muito conhecimento. E eu deixo aqui aberto para vocês, né? Eu não vou perguntar aí para vocês se apresentarem inicialmente, porque eu sei que vocês têm uma apresentação já preparada aí. Então é o seguinte, o palco é de vocês, Marina, Lígia e Flávia. No final, eu volto aqui com as perguntas dos participantes para a gente interagir um pouquinho. Combinado? Combinado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Boa Wagner. apresentação. Obrigada. Valeu. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo aqui nessa manhã de quinta-feira. É um prazer estar aqui com vocês. Já estivemos, né, no RPA Leaders do mês passado e agora estamos abrindo mais este mês aqui para poder conversar um pouquinho sobre tecnologia. E hoje a gente trouxe um tema que vai ser bem interessante, então esperamos que seja bastante proveitoso para todos. E aí, como o Wagner colocou, a gente deixou para fazer uma apresentação aqui de todos os integrantes hoje dessa palestra para vocês. Então, eu sou a Marina, sou gerente de contas hoje na Ciclos e já estou na área de tecnologia e transformação digital há pouco mais de 6 anos. E aí, deixo também o meu contato ali através do QR Code para que vocês possam depois tirar dúvidas, enfim. E vou aproveitar também para convidar vocês para nos conectar lá no LinkedIn, então fica aí à disposição do nome, tá? E aí passo a palavra também para as meninas se apresentarem. Bom, vou puxar aqui então. Bom dia, pessoal. Obrigada aí, Marina, né, nossa parceira aqui na Gol, a Ciclos e o Wagner pelo convite. Eu sou Flávia Vesperman. Hoje eu estou aqui na área de TI do Grupo Gol, né, e estou coordenando 2 áreas, né, a área que a gente chama de COI Digital, então a gente cuida da nossa ferramenta de ITSM, que hoje é a da Atlassian, e do assunto que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, que é o nosso Centro Operacional de Excelência de Automações. Já atuo com TI aí há mais de 15 anos, aí desde 2009, e estou atuando mais especificamente nessa área de automação aí nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. E tem como uma grande parceira aqui dentro da nossa estrutura a Lígia, que é da Ciclos também, e vou passar a palavra para ela aí se apresentar. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Obrigada, Flávia, pela palavra. Marina, Ciclos e Wagner aí pelo convite também. Estou muito feliz em participar. Meu primeiro evento. Então, como a Flávia comentou, estou há 2 anos, a gente acabou entrando uma diferença de 1 semana aqui na Gol e na Smiles. Hoje estou como supervisora do COI, mas iniciei minha jornada na Gol Smiles como analista de requisitos, projetos, processos. E aí, com a estruturação do COI, acabei ganhando essa nova cadeira e a confiança da Flávia para tocar o time ali com ela. Atuo com RPA há quase 7 anos, iniciei atuando com RPA na Ciclos, e hoje estou aí na frente do time de COI RPA junto com a Flávia. E aí, pessoal, só para dar sequência, então, aqui na nossa apresentação, hoje o tema da nossa palestra é o voo da eficiência, estruturação de um COI de automação no setor aéreo, e nós separamos aí uma agenda bem prática para que vocês consigam pegar todas as informações mais importantes aqui com as meninas, claro, contando um pouquinho aí do case da Gol. Mas hoje a gente preparou para vocês uma apresentação da Ciclos, vamos comentar um pouquinho também sobre as soluções e os parceiros que hoje nós temos para a hiperautomação, e já vamos adentrar aí na parceria da Ciclos com a Gol, como a Lígia comentou, está quase chegando a uns 2 anos, né, meninas? E aí depois eu passo a palavra para elas lá, mais próximo ao final, para que elas contem para vocês aí dos detalhes. E reforço que no final a gente também tem os minutinhos de dúvidas, então eu vou pedir a gentileza de vocês irem mandando nos comentários, para que ao final o Wagner volte e a gente consiga tirar todas as dúvidas de vocês. Então agora eu vou iniciar a apresentação, a Lígia e a Flávia vão ficar um pouquinho escondidas, daqui a pouco elas voltam. Mas contando um pouquinho aqui sobre a Ciclos, hoje nós já estamos no mercado aí atuando há pouco mais de 10 anos, trabalhando com otimização e automação de processos de negócios. Hoje nós somos uma empresa focada em hiperautomação, então lá também atrás a gente trabalhava com RPA, mas a gente viu a necessidade de atualizar o nosso portfólio e trazer outras tecnologias para que a gente consiga integrar ao RPA tradicional
e fazer realmente aí essa automação inteligente, essa hiperautomação, usando outras frentes tecnológicas também. Então, hoje o nosso intuito é ajudar empresas aí de qualquer nicho, de qualquer tamanho, a alcançar um patamar de automação inteligente, usando tecnologias para alcançar aí os objetivos que podem ser desde redução de custos, agilidade na operação, enfim. E aí a gente traz para vocês aí 2 prêmios que nós recebemos, tanto em 2022 como também agora em 2024, que nós fomos eleitos aí uma das melhores provedoras de soluções de transformação digital na América Latina pela CEO Review. E depois a gente pode compartilhar com vocês também o link sobre essa matéria que saiu na revista da CEO Review, comentando sobre a nossa atuação e reforçando aí esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos no mercado. E hoje o nosso foco é atuar com soluções para automação inteligente em todas as etapas de uma jornada de transformação digital. Começando ali pela descoberta dos processos, então, olhar ali para as demandas e enxergar se elas são passíveis de automação ou não. Enxergar se às vezes só o RPA ele é necessário ou se a gente precisa de algum reforço a mais. E para isso a gente conseguir mapear e preparar o ambiente para ser implementado aí dentro das empresas. E aí a gente hoje representa alguns parceiros que eu vou apresentar para vocês mais tarde, para conseguir implementar isso no ambiente aí dessas empresas que a gente atua e, claro, entregar, né, os valores aí aliados às melhores práticas que já são aplicadas dentro dessas empresas. Depois, lá na frente, executar e manter isso dentro do ambiente de produção. Hoje a gente conta com times aí de suporte, de melhorias contínuas, que inclusive hoje a gente já tem um time desse dentro da Go e mais para frente vocês vão entender melhor, para que a gente consiga garantir que esse projeto ele vai continuar fluindo e vai ser escalável, porque o sucesso do projeto de automação, ele não está só em você implementar o robozinho e deixar ele lá rodando sozinho. É necessário, sim, que a gente tenha um acompanhamento, que exista aí um time para garantir que essa produção ela não vai parar por determinado motivo, e se parar, que a gente faça aí as correções em tempo hábil para poder dar continuidade. Então, hoje, em todas essas etapas, a gente busca atuar junto com vocês aí no mercado. E quando a gente pensa nas soluções, né? Quais são as soluções para uma operação digital? Hoje a gente tem soluções desde digitalizar, então, tornar os fluxos de trabalho 100% digitais, dispensando o uso de papéis. Hoje, dentro de empresas, a gente sabe que tem muitos processos que eles são quase nada digitais e a gente precisa pensar, sim, em transformar e trazer realmente uma cultura de transformação digital para tornar esses processos digitais. Soluções para automatizar, então, buscando reduzir os erros, aumentar a capacidade de processamento e eficiência do processo, fazendo realmente a automação que a gente já conhece com os RPAs tradicionais, né? Emular ali as atividades que hoje são feitas manualmente, mas pensando em atividades que são morosas, que são repetitivas, que poderiam colocar ali as pessoas para trazer e fazer atividades aí com maior valor agregado. As soluções para ler, que aí a gente entra no viés aí onde a gente precisa identificar, processar, interpretar dados de documentos não estruturados, e a gente sabe que hoje o mercado tem uma dor muito latente quando a gente pensa nos OCRs tradicionais e é onde a gente traz aí a inteligência também para poder ajudar no tratamento desses documentos não estruturados. As soluções para comunicar, ou seja, otimizar todo tipo de comunicação através de qualquer canal de comunicação, seja ele um WhatsApp, um Google Chat, enfim, e tornar essa comunicação instantânea e fluida, seja com colaboradores, seja com clientes externos. E lá no fim, as soluções para criar, porque hoje com o uso da inteligência artificial, a gente consegue tornar esses fluxos quase que 100% digitais, e como eu falei ali anteriormente, as pessoas elas ficam disponíveis para executar tarefas que têm aí o seu valor cognitivo, que a gente sabe que hoje a gente tem ali a máquina, né, para fazer as atividades que não têm valor, que são manuais e repetitivas, como eu falei, e deixa que as pessoas que têm essa capacidade de cognição disponíveis para criar novos produtos, criar novos serviços e assim a gente ter realmente aí um valor agregado muito maior nos processos e nas atividades. Então é quando a gente tem realmente a potencialização da automação através do uso de IA. Então, a gente sabe que hoje o uso da inteligência, ela cresceu exponencialmente, ela continua em crescimento, mas a gente tem aí uma evolução de que antes o que a gente fazia só com RPA,
ou seja, digitar as informações, operar os sistemas, realmente transformar esse trabalho manual, muito mais potencializado com o uso da IA, porque a gente hoje consegue tomar decisões cognitivas, realizar ações mais complexas, e aí, claro, como eu falei, colocar o humano ali no centro de tudo, para conseguir gerenciar essas duas pontas e todos os processos que a gente vai ter a partir daqui. E dentro do nosso portfólio hoje, nós representamos parceiros de mercado. Então, a Ciclus ela não é dona de nenhuma ferramenta, mas a gente tem aí a representação desses parceiros que vocês estão vendo aí na tela. E isso para todos os 5 pilares que a gente tem no nosso portfólio. Então, desde RPA, Intelligent Document Processing para tratar documentos, BPM para fazer gerenciamento de processos, também a frente voltada para Process Mining e Chatbots, que aí entra ali naquelas soluções que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, hoje, vocês vão até ver ali na frente que no case da própria Go, a gente tem uma parceria fortemente com a Microsoft, e hoje a ferramenta que eles usam é o Power Automate. E aí aqui até, deixa eu contar para vocês um pouquinho da história, a própria Microsoft, a gente já tinha aí uma parceria com a ferramenta antes dela ser o Power Automate. Antes ela era chamada ali de Win Automation, Process Hoppet, de uma empresa que chamava Softomotive, e aí ela foi comprada pela Microsoft, então a gente já veio com essa expertise ali desde então, e foi um dos motivos pelos quais a gente firmou essa parceria aí com a Go, para conseguir atender aí os processos que são automatizados nessa plataforma de automação, que hoje consegue entregar aí de forma muito plena as automações. Tá? Mas aí fica à disposição também depois para que vocês conheçam melhor sobre esses outros parceiros. Então, é só colocar aqui também no chat se tiverem dúvidas. E aí uma outra informação que a gente acha bem interessante trazer, porque ela é recente também, é a parceria que nós firmamos com a Philips. Recentemente, nós fomos homologados aí como um parceiro e agora a gente faz parte do maior ecossistema aí de soluções para a saúde, pensando em automações com o Tazi, que hoje é uma ferramenta aí da Philips, e a gente consegue aí automatizar as rotinas hospitalares também e torná-las mais ágeis e mais autônomas para esse ramo também. E além de toda essa frente tecnológica de parceiros, a Ciclus, como uma consultoria, também vai oferecer serviços aí para o mercado. Então, desde projetos com escopo fechado, até alocar profissionais, que hoje é o modelo que nós temos ali na Go, onde você pode ter desde um profissional para mapear os processos, um profissional para desenvolver e implementar, outro profissional para dar suporte e sustentação, e assim a gente compor essa squad e entregar aí os melhores resultados junto ao time interno dos nossos clientes. E além disso, a frente também voltada para licenciamento de software, então, dentre esses parceiros que a gente representou, a gente também consegue ajudar vocês com isso, treinamentos e workshops, mentorias, suporte e sustentação, e hoje nós temos também, dentro do nosso portfólio, uma metodologia, né, que nós implementamos aí no nosso trabalho, desde a fase de desenvolvimento até gestão e governança dos processos, que está muito ligada ao COI. Então, fica também à disposição da gente explorar melhor desses serviços com vocês num outro momento. E aqui eu trago para vocês alguns dos nossos clientes que nós já estamos automatizando. Hoje a Ciclus consegue estar presente em todos os nichos de mercado, então indústrias, área da saúde, a gente tem, por exemplo, a Mil ali, que está com a gente há mais de 8 anos, trabalhando com processos automatizados, e aí, claro, trago para vocês ali coloridinho o logo da Go, porque hoje é esse case que a gente traz para vocês, pensando que é uma forma realmente de agregar, principalmente se a sua empresa já tem automações, está buscando implementar um COI, ou já quer implementar um COI antes de iniciar as automações, fica aí também o depoimento das meninas bem interessante para vocês. Mas a gente tem material depois adicional que vocês podem também acessar de depoimentos de outros clientes, cases que nós já implementamos dentro desses clientes aí de mercado. E a nossa parceria com a Go, em específico, como a Lígia falou ali atrás, ela começou já tem um tempo. Nós iniciamos ali em março de 2023 com uma fábrica de software. E aí, como eu falei, hoje a gente atua dentro da Go com a parceria com o Power Automate da Microsoft. E aí, em 2024, agora de fevereiro, a gente conseguiu também acrescer aí os nossos serviços, tendo um time focado em suporte e sustentação e também especialistas em automação, como é o caso da Lígia, aí, supervisora. Então, é uma parceria que hoje aqui para a gente é muito satisfatória e muito prazerosa de trabalhar, a gente tem uma sinergia muito grande e a gente vem, sim, crescendo exponencialmente aí com os robôs que estão sendo automatizados, com as tarefas, e aí eu deixo a cereja do bolo para elas contarem. Então, eu queria chamar aqui de volta a Flávia e a Lígia
para contar um pouquinho sobre a implementação desse COI e como elas estão trabalhando aí na Smiles com automação. Obrigada, Marina. Vou compartilhar aqui. Vamos lá, então, pessoal. Voltando aqui, né? Hoje eu tô, talvez para quem não pegou ali no inicinho, faço parte hoje do time de TI aqui do Grupo Gol, e eu estou à frente aí desse COI, né? Desse Centro Operacional de Excelência de Automação. Então a gente vai compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? O que a gente selecionou aqui para trazer. A gente fala menos em tecnologia e a gente fala mais da estruturação mesmo desse Centro Operacional de Excelência, do caminho, né, que a gente percorreu até lá e do que a gente vê que essa escolha já nos trouxe de resultados. Então, voltando um pouquinho aqui na história, né, de automação dentro do Grupo Gol, existiam ali algumas iniciativas isoladas de trabalhar automação ali no ano desde 2021, 2022. Eu e Lígia, que estamos aqui, a gente veio compor o time ali na segunda metade do segundo semestre de 2022. Então, tinham essas iniciativas aí isoladas, e quando a gente chegou, a gente identificou a necessidade da gente estruturar, né, esse Centro Operacional de Excelência para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais tranquila, com maior governança, e que a gente tirasse os melhores resultados ali daquelas automações. Então, quando a gente viu essa necessidade lá no finalzinho de 2022, o primeiro ponto que a gente pensou foi: beleza, a gente quer estruturar um COI, mas onde a gente quer chegar, né? Quais são os objetivos com isso? Então a gente nomeou ali alguns objetivos macros que a gente planejava alcançar com essa estruturação do COI. O primeiro deles era que a gente, né, gostaria de se tornar, né, a nossa visão ali era a gente ser uma área que centralizasse os projetos de automação de todo o Grupo Gol. Então a gente queria se tornar, quando as áreas pensassem ali que eles tinham algum projeto para ser automatizado, que viesse na cabeça a nossa estrutura como principal parceiro e como parceiro especializado, como parceiro pronto para entregar aqueles resultados que elas pretendiam. E isso é importante a gente colocar aqui, porque quando a gente fala do Grupo Gol, é um mundo, né? Porque a gente sempre pensa na Gol, linhas aéreas, é uma unidade de negócio, né? Aqui dentro a gente chama de BU, de Business Units. Então, a companhia aérea, né? Ali a Gol Linhas Aéreas é uma unidade de negócio, mas a gente tem, por exemplo, a Smiles, que é o clube de benefícios, que é outra unidade de negócio com características diferentes. A gente tem a GoLog, que é a parte de logística, a gente tem a Pagou. Então, é um universo grande, com negócios distintos, com volume de processos e de pessoas gigantesco, e mesmo em termos de estrutura, algumas áreas ainda são replicadas dentro dessas estruturas. Então, eu não tenho tudo centralizado, e isso potencializava o nosso desafio, né? E o que a gente percebeu também, né, que acho que é a realidade de quem trabalha aí com TI e que convive com Shadow IT e por aí vai. Para a gente, de fato, ser reconhecida como a área, né, para as pessoas, igual eu falei no início, lembrarem da gente quando elas quisessem automatizar processos, eles tinham que confiar nas nossas entregas. Então, a gente tinha que mostrar que a gente conseguia entregar com qualidade, agilidade e eficiência, e isso trouxe um segundo objetivo aqui, que essa primeira experiência ali que a Gol vinha tendo, como eu comentei, desde 2021 e ao longo do ano de 2022, de trabalhar as automações de forma isolada, a gente viu que aquilo ali não estava funcionando muito bem, e que se aquilo ali crescesse, a gente ia perder a governança disso, a gente ia perder a visão do que estava acontecendo. Então a gente viu essa necessidade de evoluir em termos de governança e de sustentação, e isso passou por 3 pilares principais. A gente trabalhar a qualidade das nossas entregas, né, acho que a qualidade ficou muito claro para nós, que a qualidade do desenvolvimento, ela impacta de forma direta ali na sustentação, né, então, pegando até um pouco da experiência prévia que a gente tinha, até a gente conseguir entregar a automação e colocá-la para rodar.
mas na hora que ela estava executando, o percentual de quebra dessas automações era muito alto. Então, a gente tinha um custo muito grande na sustentação. Então, a gente viu que a gente tinha que investir, né? Como já é conhecido aí, todo mundo fala, o custo da gente investir em um projeto, na qualidade daquele projeto lá no início, ele é menor do que a gente ter que ter aquele custo ali durante todo o tempo de sustentação de um robô. Então, qualidade foi um pilar, custo foi um segundo pilar, e aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas custo eu acho que passa tanto pela seleção correta dos projetos, né, então a gente identificar aquilo que tinha um potencial de retorno de investimento maior, que tinha um ROI maior, e com isso investir de forma melhor o dinheiro que a gente tinha, quanto também a gente usar os parceiros corretos, com a expertise correta, que pudessem entregar, né, gastando menos tempo e, por consequência, custando menos, e também um ganho de escala da gente trabalhar isso de uma forma centralizada. E um terceiro pilar, então, qualidade, custo, e o terceiro pilar foi a questão da agilidade ou da velocidade das entregas, né. A gente vê ali, quando a gente fala em automação, a gente fala muitas vezes como uma alternativa mais rápida e mais barata do que outras soluções, e a gente tinha o desafio de, na prática, entregar isso mesmo, porque até então, por conta de tudo que acontecia ao longo do processo ali, às vezes a gente tinha automação que demorava muito tempo para ser entregue. Então a gente construiu essas 3 variáveis aí como os nossos pilares: trabalhar custo, trabalhar qualidade e trabalhar a velocidade das entregas. E, finalmente, um ponto super relevante também, que a gente se propôs, era entregar de fato, mas também medir e divulgar valor efetivo. Então aqui eu vou voltar num ponto que eu até já comentei, que é aquela questão da gente fazer a seleção correta ali dos projetos para automatizar. Então, eu consigo automatizar quase tudo? Consigo, mas quais são aqueles projetos que vão trazer maior valor? Então a gente tinha clareza disso e a gente viu que alguns dos primeiros processos que a gente automatizou foi mais, assim, no sentido de ser uma área parceira que topou fazer um piloto de automação, e aí a gente fez de tudo para aquela automação funcionar, mas não era o processo que tinha a característica adequada e que ia entregar o melhor valor. Tanto que a gente chegou até a descontinuar as automações que a gente entregou no primeiro ano, porque não era, né, a automação não era a melhor solução para aquilo. Então, como parte aqui do COI, a gente se propôs a fazer isso, né, a entregar, a medir de fato e dar visibilidade do valor que a gente estava gerando, até para a gente justificar ali a nossa existência como área. Então, esses foram os objetivos, e de forma macro, o que que a gente fala que é, né, eu acho que isso aqui é um caminho, a gente já está mais próximo do nosso objetivo, mas é um objetivo que a gente ainda está caminhando em direção a ele, é a gente queria sair de realizar entregas pontuais, de fazer aquelas automações isoladas, como eu falei, para de fato a gente ser uma área estratégica e ser um diferencial estratégico dentro da companhia. Falando um pouquinho aqui do histórico, né, da linha do tempo, de como a gente trabalhou aí a estruturação do COI, então, em termos de prazo, né, ali em 22 a gente trabalhou essa questão do objetivo, a gente validou e aprovou internamente a necessidade aí de estruturação do COI, e aí o primeiro semestre do ano passado foi um semestre onde efetivamente a gente colocou a mão na massa para poder trabalhar ali e estruturar o COI de forma definitiva. Então, lá em fevereiro de 2023, nós, como área, já tínhamos ali, né, aqueles objetivos definidos. O que que a gente achou importante antes de iniciar esse trabalho de estruturação do COI? A gente ouvir o C-level da empresa para a gente identificar quais seriam as diretrizes estratégicas que a gente deveria seguir no nosso COI, né. Então, sempre para a gente atuar alinhado com a estratégia da empresa, a gente foi ouvir o C-level para ver onde eles viam que a automação poderia agregar mais valor. E isso trouxe uma clareza para a gente muito importante, que é um ponto que a gente traz até hoje, que a gente, num primeiro momento, a gente viu que a gente ainda tinha muitas oportunidades dentro do grupo de atacar aqueles processos, né, linkando ali com a fala da Marina, quando ela falou de RPA puro, né, aqueles processos que são aquelas automações já mais baseadas em scripts, sem
o aporte ali de inteligência. Então a gente viu que a gente tinha muita oportunidade de agregar valor ainda nesse sentido, então a gente combinou com o C-Level que a gente ia trabalhar nessas automações com o intuito de permitir com que as áreas assumissem mais atividades sem crescer o volume de pessoas na mesma proporção, e como estratégia também, a gente definiu que a gente usaria a automação, pelo menos em um primeiro momento, como uma alternativa para viabilizar algumas questões de negócio. O que que isso é importante também, de novo, falando do nosso contexto de negócio, né? Quando a gente fala da Gol e dos sistemas aí ligados, né, ao negócio, né, ao setor aéreo, são sistemas legados, muito antigos, que são usados no mundo inteiro. Então, muitas vezes eu tenho uma necessidade de negócio, mas o sistema era um impeditivo, porque ele não permite fazer uma integração, ou se ele permite aquela integração, vai custar tanto e demorar tanto tempo, que não vai valer a pena. Então a gente lá atrás, quando a gente definiu para um primeiro momento do COI, e esse é outro ponto também, a gente definiu onde a gente atacaria num primeiro momento e definiu alguns critérios ou alguns marcos que a gente deveria atingir para evoluir e passar, né, a trabalhar com o conceito de hiperautomação ou com o conceito ali de descentralizar as automações nas áreas, né, no conceito ali de Citizen Developer, mas nesse primeiro momento foi isso, RPA de primeira geração, para não crescer o volume de pessoas nas áreas e essa questão de viabilizar oportunidades de negócio. Lá em março de 2023 foi quando a Ciclus veio, né, para atuar como parceira nossa. O que que a gente percebeu? Que se a gente queria, né, ter entrega de qualidade, se a gente queria ser uma referência interna para assunto de automação, a gente precisava ter os parceiros externos que fossem especialistas nessa tecnologia. Até então a gente já trabalhava com parceiro de tecnologia, é um parceiro que é estratégico para o grupo em diversas tecnologias, mas ele não era especialista em automação, então era aquele tipo, né, era uma fábrica de software que também faz automação, mas aí com isso a gente não estava tendo aquela expertise que a gente entende que ia permitir a gente escalar na velocidade e com a qualidade que a gente gostaria. Então, lá em março de 2023, a gente tomou essa decisão de homologar parceiros que de fato fossem especialistas na tecnologia, né, que no processo e no negócio de automação e na tecnologia que a gente usa, que como a Marina colocou ali, hoje a gente usa o Power Automate, e a Ciclus veio aí, a gente iniciou essa nossa parceria lá em março de 2023. Em maio do ano passado, a gente finalizou a estruturação ali do COI. O que é que significou estruturar um COI? Significou definir processos, definir metodologia, definir ritos, definir templates, definir os papéis e responsabilidades. Então, o que está no COI, o que está na fábrica, o que é responsabilidade da área de negócio, quais são as outras áreas de TI da empresa que fazem parte também dessa cadeia nossa de processos, né? Então a gente não trabalha sozinho, a gente precisa, por exemplo, muito da área de infraestrutura, a gente precisa muito da área de acessos, então a gente definiu esses papéis e responsabilidades e a gente definiu também a nossa estrutura interna. Então a gente até nem trouxe aqui um slide com a nossa estrutura, mas como que a gente trabalha hoje, pessoal? A gente tem, eu sempre falo que eu gosto de ter internamente cérebro e a gente terceirizar braço. Então, a gente preocupa em ter o conhecimento daqueles processos de negócio que a gente está automatizando, aquele contato com o negócio internamente. Então, hoje, né, a Lígia está à frente aí desse grupo. A gente tem 2 pessoas que são analistas de processos, né, que trabalham na etapa funcional ali dos projetos e acabam atuando ali também como GPs daqueles projetos de automação. E a gente tem ali no time técnico um arquiteto de solução e um líder técnico que, né, o arquiteto faz aí a interlocução nossa com a arquitetura corporativa, e a gente tem o líder técnico também, que é a nossa referência técnica para os projetos de automação. Fora isso, a gente tem as fábricas parceiras que trabalham nos nossos projetos de automação, né? A Ciclus é a nossa principal parceira e temos a Ciclus como parceiro único de sustentação.
Em junho ainda ali do ano passado, a gente definiu ali o modelo de gestão das fábricas, né, então os indicadores que a gente iria acompanhar, a gente criou um framework de desenvolvimento com o padrão que a gente esperava que as fábricas observassem no desenvolvimento, metodologia de code review, então a gente evoluiu isso ali até meados ali do ano passado, e também, né, como a Marina antecipou ali na fala dela, seguindo aquele mesmo caminho da gente entender que um parceiro com expertise naquilo que a gente estava fazendo podia agregar mais valor, a gente também trocou o parceiro nosso de sustentação das automações e concentrou isso na Ciclus. Então, a Ciclus hoje é responsável pela sustentação de todas as nossas automações, sejam automações que foram desenvolvidas por ela ou não. E nesse meio tempo aí, né, a gente colocou aqui entrega e sustentação de robôs e melhoria contínua, porque enquanto essa esteira de estruturação do COI estava rolando, a gente também, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente seguia com as automações, né, então a gente não ficou parado ali, lógico, só estruturando o processo, só discutindo, mas a gente também foi tocando as automações e isso nos deu a oportunidade de aplicar na prática aquilo que a gente estava definindo e de já ir aprimorando, né, uma coisa é o PowerPoint ali que a gente define, outra coisa é quando a gente vem para a prática, então tem sido um processo também de adaptar ali aquilo que a gente definiu no primeiro semestre do ano passado, a gente está sempre revisitando para ver o que ainda faz sentido, o que a gente precisa melhorar. E aí, passando dessa linha do tempo aqui, vou pedir a ajuda da Lígia aí para ela compartilhar com vocês aí um pouco dos principais resultados que a gente alcançou. Claro, obrigada, Flávia. Bom, vamos lá então, pessoal. Como a Flávia comentou, né, a gente conseguiu definir bem os nossos objetivos, onde a gente estava, onde a gente queria chegar, e aí hoje com o COI acontecendo, ele mais redondo ali, a gente trouxe para vocês alguns resultados que a gente teve ao longo desse período. Então, atualmente, a gente tem 44 processos ativos e em produção que são sustentados pela Ciclus. Nesse tempo, a gente já conseguiu olhar para mais de 90 processos da nossa esteira, então, como ela comentou, né? A ideia não é sair automatizando tudo, mas sim o que de fato traz algum resultado, ganho ali para o grupo Go, especificamente para aquela área. Então, de mais de 90 processos avaliados ali que a gente teve durante esse período, a gente optou por automatizar 44 e temos atualmente na nossa esteira, para até o final do ano, a gente entregar mais 21 projetos que está acontecendo. Então, temos projetos na fase ainda de requisito, temos projetos em homologação, já na fase ali de um code review mais avançado, enfim. Então, temos aí desde o COI, um bom número aí de projetos automatizados. E dentro ali do grupo Go, entre, como a Flávia comentou, GoLog, Smiles, Go, a gente já conseguiu ali ajudar, né, atender 14 áreas com os RPAs. E a gente tem um número bom aí de sucesso na execução. Como a Flávia comentou, a gente gastava mais suportando aquele robô do que, de fato, fazendo aquele desenvolvimento dele. Então, esse também era dos nossos objetivos, né? Melhorar ali a nossa qualidade durante a nossa esteira de desenvolvimento, a nossa homologação, os nossos testes, para quando ele subisse ali para sustentação, a gente chegasse em um número considerável de sucesso e a gente está conseguindo cumprir ele ali com 78% de sucesso durante esse tempo aí, 2024, desculpa. E desses 44 processos ativos que a gente tem hoje, dentro das áreas, das 14 áreas ali, a gente já conseguiu economizar mais de 5.000 horas de colaboradores que estão divididos entre essas 14 áreas, tá? Então, é um número bem alto e a gente fala aí só de 2024. Então, se a gente traz ali desde o início do COI, de fato, desde 2023, esse número aí, ele aumenta e bem considerável ali, então é um número muito bom hoje aí para a gente.
Então, de principais resultados que a gente conseguiu com o COI são esses. Aí eu vou passar a bola ali para a Flávia e a gente vai dividir um pouquinho ali para a gente contar as lições aprendidas de tudo isso que a gente passou nesses 2 anos e meio. Isso aí. Então, o que que a gente, né, a gente falou um pouquinho do histórico ali, dos resultados e fazendo um balanço aqui, né, o que que a gente viu de lições aprendidas e acho que confirma aí a nossa visão hoje é que esse movimento da gente ter parado e ter de fato estruturado um COI, ele foi uma decisão muito acertada e trouxe ali alguns benefícios para nós, né, mas detalhando isso um pouco, o que que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês algumas lições aprendidas, né. O primeiro deles aqui é a importância da gente ter a estratégia definida e selecionar os projetos corretos para automação. E aí eu acho que projetos corretos, o correto aqui, né, ele vai muito do contexto. Então, como eu contei aqui para vocês, em alguns casos a gente faz algumas automações que quando a gente põe na ponta do lápis, né, em termos de eficiência, de volume de horas que ela vai economizar, ela pode não se pagar, mas no contexto do negócio que a gente está, ela é importante porque ela vai acabar viabilizando uma coisa que se não fosse por automação, não iria ser possível. Então eu acho que é muito importante, né, cada um de nós aqui que vai trabalhar com automação, cada um dentro do seu próprio negócio, entender a estratégia, como a automação pode agregar para aquele negócio específico e significar o processo correto ali dentro da organização. Mas a gente sabe que alguns cuidados a gente precisa ter, né, como eu falei, a gente aprendeu, automatizando processos errados, a gente sofreu na pele ali a dificuldade de fazer aquilo parar em pé. Então, hoje a gente brinca aqui dentro, né, a Lígia colocou ali que a gente já avaliou 90 processos para automatizar 44, eu falo com a equipe que a gente não precisa sofrer por isso. Se a gente tem uma etapa de triagem e lá logo no início a gente identifica que a automação não é a melhor solução para aquilo, eu não sofro com isso. A gente sofre sim, e é um outro indicador que a gente tem, que são processos cancelados depois da aprovação da área. Então, depois que eu já detalhei, que eu validei a arquitetura, que eu já tive um investimento, né, de tempo ali maior, aquilo ali ser cancelado, a gente entende como um problema. Mas uma coisa que a gente descartou logo no início, a gente não vê como problemático. Né. Um segundo ponto aqui muito importante que vou só reforçar o que eu já falei, né, então a gente ter parceiros estratégicos internos e externos no nosso caso aqui se mostrou muito efetivo, então quando eu estou falando de parceiro externo aqui, reforçando o que eu falei ali na linha do tempo, né, a gente tinha como parceiro um fornecedor que é muito bom e já era parceiro da Gol há muito tempo, mas em outras tecnologias, e que tentou, né, entrar aí nesse mundo de automação, mas sem ter conhecimento, sem ter expertise, sem ter vivência, então isso acabou onerando o nosso time interno, né, porque a gente tinha que fazer, às vezes, o que o parceiro deveria estar fazendo, eles não eram propositivos, não eram parceiros nossos ali em identificar como fazer melhor as coisas, então foi uma decisão super acertada a gente ir no mercado e buscar aqueles parceiros que de fato pudessem agregar, e foi onde a gente aí encontrou a Ciclus, que de novo é a nossa principal parceira e como a Marina falou, a gente tem trabalhado com uma sinergia muito grande e a gente tem construído juntos. E extrapolando essa questão da parceria também para a estrutura interna, né, quando a gente discutiu o COI, discutiu papéis e responsabilidades, a gente fala que a gente criou a estrutura do COI e uma estrutura do COI estendido, porque outras áreas, como eu já comentei previamente ali, né, mas infraestrutura, a célula de liberação de acesso, segurança da informação e governança, são áreas que impactam o nosso trabalho no dia a dia. Então a gente teve o cuidado de trazer essas pessoas para dentro do projeto, para definir quais eram as nossas responsabilidades e quais eram as delas, para definir SLA, né, acordo de nível de serviço, e isso também foi muito importante. Então estabelecer parceria interna e externa, é um dos pontos que eu acho que foram bem efetivos aí na nossa jornada. E um terceiro aqui, definir e gerir, né, a dinâmica de trabalho. Então, quando a gente estruturou o COI, a gente
definiu ali, igual eu falei, ritos, templates, etc., né, template, checklist, alerta ali de tempo que um projeto está em cada etapa para a gente poder atuar quando ele está ultrapassando aquele período, mas é uma coisa que a gente teve que colocar, foi muito importante definir, né, e partir ali daquele V0, mas é uma coisa que a gente está em constante construção, então a gente acompanha muito de perto todos os projetos, a gente tem a dinâmica aí, 3 vezes por semana a gente reúne o time para poder dar uma passada por todos os projetos, a gente tem a rotina com as fábricas ali de acompanhamento, e a gente sempre trabalha com esse olhar de ver o que pode ser melhorado e sem sofrer com isso, né? A gente fala que nada tá escrito em pedra. E me ajuda aí, Lígia. Claro, bora lá, voltando aqui então, continuando lições aprendidas, né? Então, a gente tem que continuar monitorando e vendo melhoras contínuas para aqueles projetos que a gente sobe para a produção, né? Não é porque ele está ali em produção, funcional 100%, que de repente a gente não possa voltar no código dele, de repente aplicar uma outra forma de fazer um clique, abrir uma tela, para melhorar aquele processamento dele, né? Então a gente tem esse acompanhamento deles ali em sustentação e a gente vai acompanhando esses fluxos aí, o tempo de vida útil dele, né? Então, enquanto ele estiver com a gente aqui do COI, a gente vai estar olhando para ele, buscando ali identificação de oportunidade de melhoria dentro dele, né? Uma outra lição aprendida é que a gente tem que terceirizar e não delargar. Esse é um dos meus preferidos, até dando uma risadinha. A gente tem que delegar os nossos trabalhos ali para as fábricas, né? Como a Flávia comentou, hoje o COI ele seria o cérebro ali da Go Smiles em RPA, e a gente tem as fábricas ali como braço para que a gente possa entregar mais, mas não da forma que a gente perca o nosso funcional, né? Eu sempre bato na tecla aqui que é importante a gente conhecer o nosso processo, assim como a fábrica que vai desenvolver, ou até mais. De repente deu alguma falha, deu alguma coisa, a gente está de prontidão ali do que, de repente, comunicar a área, até eles retornarem. Então, a gente tendo, né, esse funcional com a gente, conhecendo bem o nosso processo, né, a gente consegue garantir ali a qualidade de conhecimento das nossas regras de negócio mesmo, tá? E trazendo aqui uma última lição aprendida é que sem a área de negócio do nosso lado, a gente não consegue chegar com aquele robô em produção, né? Então, a gente precisa daquele envolvimento da área de negócio, aquele patrocínio deles, para que a gente construa ali uma relação desde o início da nossa esteira, e aí vai desde a triagem do processo, né, onde a gente identifica se é uma automação, a gente faz o cálculo do ROI, então, até o tempo de vida útil ali do robô, é importante que eles sigam do nosso lado, né? Sem o envolvimento ali do time operacional, todo o projeto de vida útil do robô, a gente viu que não conseguimos ter um êxito ali dele e ele acaba sendo descontinuado em algum momento, ou porque está dando muita falha e eles não conseguem nos ajudar com isso, né? Então, ter o patrocínio e envolvimento ali da área de negócio, sendo bem parceira nossa, foi muito importante para a gente também, continua sendo, né, bem importante a gente ter eles ali do nosso lado muito junto mesmo, assim. Acho que de lições aprendidas é isso. Acho que era isso então, pessoal, que a gente preparou aqui em meia horinha, né? Tentamos trazer aqui um pouquinho do histórico, do porquê e de onde a gente chegou. E aí estamos abertas aí. Se tiver dúvidas, a gente está à disposição. Isso aí. Maravilha, gente, excelente. Boa apresentação, Marina, Lígia e Flávia. Deixa eu botar eu aqui no cantinho, para vocês ficarem mais visíveis aqui. Temos perguntas, sim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o chat. Deixa eu voltar desde o início, vários comentários. Vamos pegar aqui a primeira pergunta. Só um minuto. A primeira pergunta é do Marcelo Sena. Neste COI,
Qual é o número de pessoas, desenvolvedores, líderes técnicos, POs, estão atuando? Tá. Eu acho que eu até falei isso um pouquinho, a gente acabou não trazendo o slide ali da estrutura, né, mas, vou falar aqui de boca, né, a gente tem então a Lídia hoje como supervisora ali do time, né, são pessoas, todas as pessoas que eu estou falando que estão integralmente com a alocação 100% no COI, e além disso a gente tem as 2 analistas de processo, que trabalham ali na parte funcional e acabam atuando como GP ali, né, como elas acompanham o projeto ali durante todo o tempo de desenvolvimento, e a gente tem um arquiteto e a gente tem um líder técnico, que são esses perfis. Falando de desenvolvedores, é onde entram as fábricas, então a gente não tem um número fixo de desenvolvedores, mas a gente trabalha com as fábricas por projeto, né, então a gente detalha um projeto, dependendo do volume de coisas que a gente tem as fábricas como parceiras também para atuar no detalhamento do projeto, né, então a fábrica pode atuar do início ao fim ou ela pode receber o funcional e só desenvolver. E aí a gente trabalha por projeto, eles entendem o escopo, passam para a gente quantas horas vão ser gastas naquele projeto, a gente aprova e aí no final eles devolvem ali para a gente, né, fazer code review, homologação e colocar em produção. Então desenvolvedor mesmo a gente não tem alocado conosco, mas sim por projeto aí o pessoal das fábricas. Maravilha, vamos lá, tem muita pergunta aqui, ó. A Vanessa, dentro do COI, vocês utilizam RPA mais BPMS mais IA ou somente RPA? Tá, hoje a gente ainda está nesse, né, que eu falo que é RPA aí de primeira geração, a gente ainda está usando o RPA mesmo ali sem inteligência, mas quando a gente estruturou o COI, né, nos nossos processos ali, como eu falei, a gente definiu alguns critérios e alguns resultados que a gente planejava atingir com essas automações de primeira geração para que a gente pudesse dar esse próximo passo. E a gente trabalha hoje muito junto, né, por exemplo, com o time de arquitetura corporativa da Gol e da Smiles, tem uma área interna que trabalha com IA, então a gente está planejando aí para 2025, a gente seguir mais nessa linha de hiperautomação. Hoje, por enquanto, a resposta é que a gente está com RPA somente. Maravilha. Vamos lá, continuando aqui, a pergunta do Stefano de Stefanes, Ciclos, eu entendi aqui que é para Marina. Vocês também desenvolvem RPA com Python puro, totalmente open source? Se não, por qual motivo? Stefano, muito obrigada pela sua pergunta. Hoje, a Ciclos, como integradora de solução, a gente busca trabalhar, o nosso core é trabalhar ele com os produtos prontos, né? Até seguindo aqui o que nós comentamos sobre o Power Automate, que é a ferramenta que a Go usa, já é um ecossistema, né? Então, fica muito mais simples para quem está contratando e muito mais facilitador devido à integração e à escalabilidade que você tem com soluções desse sentido. Mas sim, hoje nós trabalhamos, já temos conhecimento em Python, atendemos clientes com Python e fizemos uma parceria recente também com a BotCity, que hoje é também uma plataforma que você consegue aí ter toda a frente de orquestração para automações realizadas em linguagem de programação com Python. Então fica aí o sim, hoje a gente consegue atender sim. Ótimo. Agora a pergunta, gente, sumiu aqui, ó, do Rodrigo. Caxias do Sul, qual é o tamanho do time que atende esses projetos do COI? Eu acho que é esse time que eu comentei, né, a gente hoje pode considerar ali 5 pessoas, né, com dedicação e as fábricas ali que a gente, como eu falei, né, que é o braço nosso de execução, então a gente encurta ou estende de acordo com o volume de projetos que a gente tem para tratar. Excelente. Eliezer Jimenez perguntando qual é o primeiro passo para a implantação de um COI de RPA. Eu acho que, vivendo ali, né, na nossa experiência, eu acho que foi muito importante o que eu falei lá no início, assim, no nosso caso fez sentido, acho que foi uma decisão rápida, a gente começou a automatizar de forma isolada e viu que o negócio ia desandar, que não ia dar certo, então a gente tomou uma decisão rápida
e teve o patrocínio ali da liderança para a gente estruturar esse COI. Então, eu acho que essa questão do patrocínio, da estratégia e da diretriz, para mim, sempre é o melhor ponto de partida, né? Então, é uma coisa que, né, assim, eu acho que não é um trabalho de uma pessoa só. Quem está ali executando na lida, no dia a dia, tentando automatizar e tudo, tem que levantar a mão, mas fazer um trabalho de forma estruturada, mostrando os benefícios, mostrando a visão, mostrando onde a gente quer chegar, para obter esse patrocínio, e aí com o patrocínio ter a mobilização interna das áreas e até, né, eventualmente, até algum tipo de orçamento para poder ajudar ali naquela estruturação. Então, na minha visão, passa por isso, assim, fazer uma coisa de forma estruturada, deixando claro os objetivos e tendo um planejamento para poder chegar aí, né, no final aí. É um projetinho mesmo, a gente encarou aqui a estruturação do COI como um projeto. Maravilha, Flávia. O Flávio está perguntando como escolher a ferramenta ideal para automatizar o COI. Eu estou falando até, né? Eu vou deixar as meninas aí também me ajudarem, mas eu vou dar minha visão aqui. Muita gente pergunta isso no nosso caso aqui, né? Não foi uma dúvida para nós, porque quando a gente chegou, né, o Power Automate, acho que foi uma estratégia ali da Microsoft muito acertada, né, em termos de licenciamento e tudo. Então a gente já tinha disponível na organização, então a discussão de qual ferramenta usar, a gente nem não trouxe isso. Mas o que que eu vejo, né? Eu acho que o Power Automate ali como ferramenta, ele tem essa vantagem de ter um custo menor de licenças, ele é uma ferramenta ali low code, e ele tem dado conta do tipo de processo ou de atividade que a gente está automatizando, que eu entendo, né, conectando com a primeira pergunta que eu respondi, que a gente ainda está ali em automação no nível de atividade ou no nível de função ali. Eu acho que a gente, aumentando a complexidade das automações que a gente vai trabalhar, né, automatizando ali cadeias de processo fim a fim, que passam por várias áreas, e também crescendo o volume de automações, como a Lígia colocou, a gente já fecha o ano com acima de 60 automações, e para o ano que vem, né, a nossa perspectiva já é mais que dobrar aí esse volume. Eu acho que a gente vai ter que pensar aí essa questão de ferramenta para ser uma coisa que vai tanto permitir a gente continuar fazendo as entregas, quanto não onerar a gente no dia a dia ali, na sustentação e tudo. Ótimo. A Patrícia está perguntando, vou emendar as 2 perguntas dela para a gente ganhar um tempo, tá? Ela perguntou quantas fábricas atuam em parceria com vocês, tá? E depois ela pergunta assim, quando aconteceu a virada de chave, onde as áreas passam a perceber o COI como um grande parceiro para a automatização de processos? Tá bom. Hoje a gente tem 3 fábricas que são homologadas, de fato a gente trabalha com 2, né, e como eu falei, a Ciclus é a nossa principal parceira, mas a gente tem uma outra fábrica também, até para dar vazão ali, né, nos nossos projetos. Então, 3 homologadas e 2 trabalhando efetivamente, né, a gente tem uma espécie de contrato ali guarda-chuva, que a gente homologa, mas não tem o compromisso de consumir horas por mês, então vai muito da demanda. E essa questão da virada de chave, eu acho que a gente está vivendo aí esse momento hoje, sabe, porque a gente conseguiu ter presença ali, né, em 14 áreas das diversas BUs do grupo, e a gente está conseguindo mostrar resultado. Então, o que a gente tem percebido que é um movimento legal, a partir desses resultados é onde as outras áreas vão querer também, né, nos procurar para automatizar. Então elas falam: "Nossa, olha, esse negócio já está dando certo no meu vizinho aqui, deixa eu também beber dessa fonte e ter os benefícios". E a gente vê também que dentro das áreas onde a gente já automatizou e o pessoal já viu o valor, a gente consegue ter muitos processos. Então a gente falou aqui um pouco da GoLog, que é a área de logística aí do grupo, né, eh, de transporte aí de cargas e encomendas aí da Gol. A gente começou ali com eles, né, trabalhando alguns processos. Hoje, entre processos entregues e processos que a gente tem na carteira, já são umas 15 automações de uma área só. Então, assim,
eu acho que o segredo dessa virada de chave é ver o benefício efetivo, né, então aí a área se vende pelo, como é que fala, pelo depoimento de quem está recebendo o benefício ali daquela automação. Então eu vejo que a gente está tendo essa virada de chave agora, a gente teve, apesar da gente ter patrocínio, da gente ter divulgação, a gente teve um trabalho muito grande de formiguinha, de ir evangelizando, aculturando, de contando para as áreas o que é automação e tudo. Hoje a gente começa a ter, sem a gente provocar, a gente começa a ter o pessoal, já nos procurando, já batendo na nossa porta para falar: "Olha, vocês trabalharam isso ali na área tal, vê se você pode me ajudar aqui também", né, ou quem já viu, igual eu falei que eu acho que aí são os nossos principais promotores, quem já viu o benefício, é falando: "Você já está me ajudando aqui, me ajuda aqui também". Então vai muito nessa linha. Ótimo, aqui ó, o Alexandre Gomes. Flávia, qual o fator decisivo na homologação de parceiros? Estrutura para suportar uma empresa do tamanho da Gol ou competência parceria para executarem junto um projeto a quatro mãos? Que fator foi decisivo para buscarem outro parceiro no mercado? Tá. No nosso caso aqui, foi a questão da expertise. Como eu falei, a gente começou com um parceiro, era um parceiro criado dentro de casa, digamos assim, que já tinha confiança de toda a TI aí do grupo, e realmente é um parceiro muito bom em diversas tecnologias, mas foi assim: "Ah, agora eu quero fazer automação também, vem comigo". E aí eles vieram, mas não era o core dessa empresa. Então, assim, eles contrataram lá 3 pessoas que conheciam de automação e aquelas 3 pessoas ficaram ali soltas e a gente tentando trabalhar junto com elas. Então, quando a gente tomou essa decisão de homologar novos parceiros, o decisivo no nosso caso foi essa questão de competência, de expertise, porque o que que a gente queria? Eu falei que a gente quer ter o cérebro aqui dentro, isso é fato, a gente quer ter conhecimento dos processos, a gente quer definir a arquitetura, os padrões de desenvolvimento, mas do outro lado a gente quer um parceiro que realmente agrega, que seja propositivo, então, se ele está vendo que a gente está indo num caminho que não é o melhor, que ele dê sugestões, né, que num projeto onde a gente está meio que esbarrando sem saber qual que é a melhor solução técnica, que ele seja capaz de propor, e isso a gente não tinha nesse parceiro. Então, competência foi o primeiro ponto, expertise aí, né, competência e ter os especialistas foi o primeiro ponto que fez a gente homologar nossos parceiros e eu acho que é ainda o que tem agregado mais valor. E aí é lógico, né, que o outro ponto que ele comentou é importante também, né, não adianta também eu ter um parceiro, mas que vai conseguir tratar um projeto por vez, sendo que eu tenho na esteira aí 10 coisas para automatizar. Então, a estrutura também é importante, mas no nosso caso o decisivo foi a expertise e aí a competência. Maravilha, gente. Temos várias outras perguntas aqui, mas o nosso tempo de perguntas e respostas finalizou, infelizmente. Qual vai ser o desafio para vocês aqui agora, para quem está assistindo, tá? Eu vou colocar no chat aqui para vocês. Vamos lá, eu vou fazer aqui agora, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho. Vou colocar no chat para vocês o LinkedIn da Flávia. Vamos lá, vamos estar aqui, ó. Deixa eu colocar ao vivo aqui o LinkedIn da Flávia e o LinkedIn também da Marina. Vamos lá, cadê? Vamos botar aqui ao vivo para a galera. Tá aqui, excelente. Qual é o desafio de vocês? Se conectem, tá? Se conectem para poder fazer a sua pergunta para elas, tá? Como nós não podemos responder aqui ao vivo, vai lá, se conectem a ela, façam assim, ó, minha pergunta não foi respondida, infelizmente, mas é essa. E tenho certeza que elas vão atender vocês aí de prontidão. E quero deixar aberto aqui agora para vocês fazerem as considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco. Começando pela Flávia. Vamos lá. Agradecer de novo o convite e reforçar essa abertura que você falou, tá, Wagner? Eu acho que eu aprendi muito nessa jornada aqui, a gente compartilhou um pouquinho do que a gente aprendeu, mas a gente ainda tem muitos desafios, então eu acho que a troca sempre é importante, né. Então, assim, estou super aberta, a gente tem,
dado abertura para fazer alguns benchmarks e conversado com outras empresas também para poder fazer benchmarking, sempre pensando, né, no próximo passo aí que a gente quer dar. Então, é agradecer a oportunidade de contar um pouco o nosso case e reforçar que estou super aberta e adoro trocar ideia e ver como a gente pode construir junto. Obrigada. Ótimo. Lígia! Queria agradecer o convite da Ciclos, estar participando aí do meu primeiro evento. Muito obrigada pela oportunidade, e a Flávia ali pela confiança em me trazer também para representar o time do COI. E agradecer todo mundo aí que passou esse tempo com a gente e as perguntas que vocês fizeram. Muito obrigada. Maravilha. Marina! Reforçar os agradecimentos à Flávia e à Lígia por terem topado compartilhar aqui com a gente esse case que é tão importante, acho que foi de bastante valia, né, para quem pôde assistir. Também, pessoal, fica aberta a nossa disponibilidade. Eu sei que tem muitas perguntas, estava aqui acompanhando, então podem entrar em contato, seja ali pelo LinkedIn ou até mesmo ali através do site da Ciclos. Vai ser um prazer atender vocês e a gente conversar melhor sobre isso. Como a gente sempre fala, né, o projeto de transformação, ele é uma continuidade exponencial. Então, como a Flávia comentou também, venham conversar, vamos trocar ali as figurinhas, porque, claro, a ajuda, né, é sempre a poder contar tanto com a experiência de um, com a experiência de outro, e a gente poder ir criando aí esse nosso valor. E também deixo aqui a frase do trabalho como humano, porque a ideia é essa, tá? Desrobotizar pessoas para que a gente consiga aí colocá-las para fazer atividades aí com maior valor agregado e que tenham mais sentido dentro da organização. Então, muito obrigada a todos. Obrigada também Information Management, através do Wagner, pela oportunidade. E mês que vem estamos aqui com mais um conteúdo. Já deixo aí aberto o convite para vocês. Maravilha. Flávia Bueno, Marina Bueno, Flávia Vesperman e Lígia Mello, gratidão em nome da AB Info e do Instituto Information Management, e nos encontraremos aí nos próximos eventos. Já convido vocês para continuar aí nos bastidores para assistir agora a nossa próxima palestra. Combinado? Combinado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada. Até mais. Bom dia. Tchauzinho.